IPDA, Igreja Pentecostal, Deus e Amor. Quando eu comecei a pesquisar essa igreja, pessoal, eu fiquei assim muito chocada. Me lembrava um pouco aqueles documentários sobre seitas da Netflix, onde as pessoas vão morar lá e tudo tal. Eu achei muito louco. Aqui eu peguei um pouco leve, tá brando, mas dá para ter uma ideia mais ou menos do que é. Só que assim, é muita coisa mesmo. É muita gente, é muita história, é muito escândalo. Então a gente tentou compactar aí. E tá bem longo ainda, tá? Pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante, o seu mate, o que for, e vamos curtir comigo essa matéria aqui. Bora! Shalom para todos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus e os mais de 650 inscritos aqui no canal Papo Reto com Reinaldo. Obrigado a vocês. E você que ainda não se inscreveu, deixe seu like, seu joinha aí, por favor. E se inscreva no canal para que a gente possa alcançar as mil pessoas, para que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas, tá bom? Isso aí é união, Salmo 133. Irmãos, eu tô com uma reportagem aqui que chegou até mim e todos os créditos vai para este canal aí, todos os créditos vai para essa reportagem, tá bom? Curtam, comentem. Eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, que a gente foi enganado esse tempo todo. Só que nada fica escondido, nada fica oculto aos olhos de Deus. E eu quero dizer para você aqui, tá, que vai assistir essa reportagem, que a gente vai analisar aqui ponto por ponto, para você comentar, deixar o seu comentário. Teve um irmão aí que comentou num vídeo que eu postei, que eu falei sobre dar ajuda às pessoas com cesta básica. Ele debateu e disse assim: tenho nada contra o senhor, viu, irmão? Que Deus te abençoe. Se essa é a sua visão, ajudar os falsos profetas, continue enriquecendo eles, que eles precisam ir para as mansões deles, eles precisam ir para Miami, eles precisam dos carros blindados para eles andar, e segurança, tem que pagar os segurança dele, porque nem Jesus tinha segurança, tá, meu irmão? Para começar por aí. Então eles precisam dos luxos e das joias que eles usam, tá? Porque para muitos eles pregam que é pecado, mas para eles tudo é normal. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. O dízimo, pela Bíblia, não é chamado de dízimo, é o tzedakah, é o dízimo da misericórdia, tá? Você está dando o dízimo do Velho Testamento. Então, para cumprir o Velho Testamento, nós temos que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei toda. Um dia eu falo sobre isso aqui. Mas para você que defende os Miranda, assista a reportagem aí, depois você deixa seu comentário, irmão. Se isso aí que vai passar agora é mentira, tá? Foi investigado pela polícia, meu irmão. Aí eu quero ver você agora falar: oh, eu dou meu dízimo lá e nem quero saber o que eles vão fazer. Então você concorda com as coisas erradas. É por isso que o Brasil não vai para frente. Mas vamos lá. Gente, irmãos, eu preciso que você deixe seu like, seu joinha, se inscreva, para que eu possa continuar trazendo conteúdos aqui bons. E eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês. Eu vou trazer um vídeo bomba aqui. Se a gente chegar aos 1000 inscritos, eu vou trazer um vídeo aqui poderoso que vai, ó, arrancar toco do chão, tá? Para acabar com a mentira, com a hipocrisia de muitos que ficam defendendo a igreja IPDA, as coisas erradas. Eu sou a favor dos membros que não sabem de nada, eu sou a favor de muitas pessoas que estão lá dentro, que são dóceis, que não pertencem à panela, que não pertencem ao grupo, que não pertencem ao sistema que está dentro dessa igreja, tá? Para mim, diretor é tudo controlado, é tudo pago pela igreja, a patroa é a Débora, o patrão é o Davi, e assim vai. Assim vai. Meu irmão, se não obedecer, de bota para o Roveu Marina, ele tirar de diretor, certo? Agora vamos assistir a reportagem, deixe o seu link, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, vamos chegar aos 1000 inscritos. Lembrando, se eu chegar aos 1000 inscritos ainda esse mês, eu vou soltar uma bomba aqui que vocês nunca viram. Eu vou revelar algo aqui que vocês nunca viram. Vamos lá, vamos assistir? Vamos ver. Boa noite, minha gente. Eu sou Fernanda Piacentini e esse é o The Exposed Brasil. Semana começando, sempre a mesma coisa, uma loucura segunda-feira aqui. E a de vocês, como é que tá? Essa investigação, digamos assim, sobre a IPDA, tema de hoje, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, foi feita em 2022, eu acho. Assim como questões da Lagoinha, que eu disse que a gente tem. Foi feita, mas na época eu não tinha passado, não tinha assim muito
experiência com ataque, cancelamento, então eu fiquei muito receosa de colocar essa matéria na época. Agora, gente, cancelamento, o ataque, pode vir, a gente vai ficando forte, mais forte, mais forte, e achei hoje aqui olhando, olha que a gente ainda está com o logo do canal, né, do Júri, nosso canal do Júri. Se o senhor não conhece, vamos lá, dar uma força, curtir, seguir o canal, tá bom? O Grande Tribunal, que nós transmitimos no final de semana, o Júri da Flor de Lis. Mas agora eu achei nada demais, assim, essa matéria, claro, né? Vamos ver aí a galera da IPDA, Igreja Pentecostal, Deus e Amor. Quando eu comecei a pesquisar essa igreja, pessoal, eu fiquei, assim, muito chocada. Me lembrava um pouco aqueles documentários sobre seitas da Netflix, onde as pessoas vão morar lá e tudo tal. Eu achei muito louco. Aqui eu peguei um pouco leve, tá brando, mas dá para ter uma ideia mais ou menos do que é. Só que, assim, é muita coisa mesmo. É muita gente, é muita história, é muito escândalo. Então, a gente tentou compactar aí. E tá bem longo ainda, tá? Pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante, o seu mate, o que for, e vamos curtir comigo essa matéria aqui. Bora! Série de escândalos na denominação religiosa protestante mais rígida do país chamou a atenção de diversas outras denominações, cujos líderes assistiam de camarote episódio a episódio dessas tribulações familiares que já dividiram uma das mais antigas igrejas e mais conservadoras deste país. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, IPDA, no último escândalo envolvendo Leia Miranda, filha do fundador, a expectativa era de uma debanda de fiéis que viriam a ser acolhidos por outras denominações religiosas, convertendo-se em lucro para os empreendedores da fé. Outros ainda acreditavam no fim da igreja. Mas especialistas em estudos religiosos do Brasil disseram a esta repórter, na ocasião, que a IPDA tinha força para perdurar por décadas ainda, independentemente dos escândalos. A Igreja Pentecostal Deus é Amor é uma das maiores e mais tradicionais instituições evangélicas do Brasil, fundada em São Paulo em 1962 pelo missionário Davi Miranda, falecido em 2015. A denominação evangélica pentecostal brasileira, com sede na cidade de sua fundação, possui 17 mil templos espalhados pelo Brasil e outros milhares em 88 países, com um total de 1.100.000 fiéis. Quem levaria a melhor se houvesse uma debandada de fiéis da igreja? E por quê? O que significa ter uma instituição do tipo? É importante salientar que a igreja possui membros fiéis e extremamente disciplinados financeiramente. Portanto, é uma das igrejas mais ricas e prósperas do mundo, uma mina de ouro para outras denominações protestantes, caso houvesse essa debandada. Antiga, tradicional, rígida, próspera e imensa. Já entendemos um pouco do peso da denominação. Mas não só de doutrina e oração vive uma denominação religiosa no Brasil, infelizmente. Há anos, a denominação vem conseguindo driblar escândalos que vão além daqueles de ordem moral cometidos por seus dirigentes. E estes, sim, se não corressem em segredo de justiça, poderiam já ter feito o império da Deus e Amor ruir. Mas, desde 2000, ainda com o fundador Davi Miranda, ele já vinha conseguindo camuflar os inquéritos sobre si na Polícia Federal. E por este motivo, em uma busca processual comum, você não vai encontrar. Mas existem vários inquéritos contra ele. Entre estes estão lavagem de dinheiro para o tráfico. Foram vários os inquéritos abertos contra Davi Miranda. E as evasões fiscais ultrapassaram a casa de 37 bilhões de reais, noticiavam os jornais nos anos 2000. Mas quem tinha internet em casa há 22 anos? Pouquíssimos. Google, que nada, era o BOL, a plataforma de pesquisa mainstream. Os e-mails do BOL, depois viria o Yahoo, tudo no Explorer, é claro. As redes sociais, a rede social pré-histórica criada seria somente 4 anos depois. Facebook, Instagram, YouTube, esqueçam. Esqueçam todos os meios mais democráticos de obter informações. Se a notícia não estivesse no jornal impresso que você fosse ler ou na TV, você não saberia. Ao menos que saísse nos telejornais.
E foi assim que Davi Miranda conseguiu chegar tão longe, através do nome de Deus e da opressão também, às pessoas, em especial às mulheres. De outro jeito, seria difícil de acreditar. Se nos anos 2000 tivéssemos esta tecnologia, escândalos tamanho poderiam ter condenado o arcabouço da Igreja Pentecostal Deus é Amor. As matérias que saíam, ele conseguia reverter o impacto em seus púlpitos com a estratégia mais manjada desde todo sempre, a perseguição. A Polícia Federal informou na época que mais de 124 bilhões deixaram o país pela cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, que faz divisa com o Paraguai, entre 92 e 99. A polícia investigava a denúncia de que pelo menos 30%, cerca de 37 bilhões, dessa quantia teria sido enviada para fora do país por Davi Miranda, presidente e criador da Igreja Neopentecostal Deus é Amor. A Polícia Federal ouviu o depoimento de um pastor da Igreja Deus é Amor na época, e ele confirmou que a igreja enviou dinheiro para fora do país e também relacionou esse dinheiro ao tráfico de drogas. Davi Miranda estava sendo investigado pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu em 2 processos que tratam dos mesmos crimes, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele já foi indiciado em um deles, o de número 545. Estava sendo investigado em outro, o de número 263. O delegado Protógenes Queiroz, coordenador da Divisão contra Crime Organizado, trabalho que reúne Receita Federal, Ministério Público e Polícia Federal, que estava desde janeiro de 2000 em Foz do Iguaçu, investigando os casos de lavagem de dinheiro, iria ouvir o depoimento de Guilhermino Filho do Prado, ex-contador e ex-chefe do setor de exterior da igreja. O caso envolvia ligações entre Davi Miranda e os maiores criminosos deste país, chefes do narcotráfico. Ele, que foi considerado testemunha-chave do caso, foi apresentado na CPI do narcotráfico na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um depoente que se apresentou encapuzado, com um colete à prova de balas e não foi identificado, afirmou que chegou a fazer remessas no valor de 1 milhão para paraísos fiscais. Ele disse que alguns pastores também viajaram para o exterior, levando dinheiro para ser depositado. E tudo isso sempre foi desmentido pela alta cúpula da igreja, ou dito que tal inquérito havia sido arquivado, e ainda que tudo não passava de adivinho, perseguição, quando na verdade são fatos e não boatos. Como se sabe, desde muito tempo, grandes instituições religiosas ou religiosos em si, como acontece muito hoje em dia, usam suas instituições para lavar dinheiro para o crime organizado. Nem só de ofertas e dízimos vivem os templos do Senhor, onde pouco provável que ele habite. E não habita mesmo, porque se formos seguir as doutrinas do Evangelho, onde o mal está, Deus não está. E pode a senhora deixar os seus cabelos crescerem por 5 quilômetros, ficar peluda à vontade, não assistir televisão como é ordenado lá. Aliás, não assistir televisão para um empreendimento religioso desse porte é uma sacada de gênio. E a senhora aí acreditando que o motivo seria moral. Ah, minha gente, voltando ao depoimento do homem da IPDA na CPI do narcotráfico. Parlamentares ficaram bastante insatisfeitos com o depoimento porque o homem não manteve as acusações feitas anteriormente. Ele não soube precisar, por exemplo, quando se deu o encontro entre Miranda e os traficantes Marcinho VP, Fernandinho Beiramar e Escadinha. O MP considerou as informações inconsistentes. Os parlamentares afirmaram na época que a evasão de capitais devia ser alvo de investigação da polícia e do Ministério Público, e não da CPI, que abordava, pois deixava todos os depoentes vulneráveis a represálias externas. Vide caso Gritzbach. Segundo as informações da rádio CBN, o ex-funcionário disse na CPI do narcotráfico que recebia 200 mil por semana de Davi Miranda e repassava a quantia para pastores que a enviavam para paraísos fiscais de países do terceiro mundo, sem identificar os locais. O ex-chefe do setor trabalhou na igreja desde a década de 80 e só em 98 começou a haver remessas de dinheiro. O pastor Davi Miranda teria destruído documentos em 98 que comprovam as transações quando a polícia começou a investigar a remessa de dinheiro para o exterior, o narcotráfico, diziam os maiores veículos de comunicação da época.
Mesmo sem surpresas, o depoimento causou bate-boca entre os deputados estaduais. Um representante da Igreja Universal chegou a chamar o depoente de Judas e dedo duro, piorando ainda mais a situação, pois se alguém é Judas, é porque traiu a confiança. E se alguém é dedo duro, é porque entregou algo que não deveria ser entregue. Ou seja, os próprios iguais acabaram cometendo um ato falho. Outro deputado afirmou que o modo de interrogação estava inadequado porque o membro da igreja estava sendo tratado como um animal. A ligação entre líderes religiosos com corrupção não vem de hoje e a população e os fiéis não têm acesso à informação sobre investigações em CPIs, que têm os inquéritos sempre em segredo de justiça, e as investigações são feitas pela Polícia Federal, dificultando ainda mais o acesso à informação. Muitos passam a vida sem terem seus escândalos revelados, mesmo seus nomes constando como investigados em CPIs com desvios de altíssimo valor. No livro Dossiê Flor de Lis, parte 1, Ascensão, sobre a história da vida de Anderson do Carmo e Flor de Lis, temos um caso semelhante, onde nada foi vazado. O pastor Anderson era investigado, descoberto por essa jornalista, na CPI dos Correios, na Operação Postal Off. O livro foi lançado em dezembro de 2022. As leis neste país são feitas pelos próprios criminosos para seus próprios benefícios e, com elas, os segredos de justiça, as imunidades parlamentares, onde tem sempre a tríade políticos, igreja e crime organizado. Voltando à IPDA, uma pessoa ligada à igreja, cuja identidade não foi revelada na época, denunciou ao Jornal da Band um esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico no local, além da remessa de dinheiro ao exterior, que teria totalizado 40 milhões nos últimos 5 anos. A igreja também foi acusada de ligação com os traficantes Marcinho VP, Fernandinho Beiramar e Escadinha. O delegado da PF também ouviu Davi Miranda, que já havia prestado depoimento à divisão contra o crime organizado anteriormente. O delegado disse na época acreditar que Prado fosse de extrema importância para contribuir com as investigações que já estavam em curso. Muito do que a testemunha disse à CPI tem estrita relação com os inquéritos já existentes, disse. A Polícia Federal descobriu que todo o dinheiro que saiu do Brasil nesses anos contou com a participação de um laranja, que abria uma conta em Foz do Iguaçu e transferia as quantias em real para as contas CC5, que são de bancos internacionais. O dinheiro era convertido para a moeda nacional do Banco Internacional no momento da transferência. O destino principal do dinheiro seria o Paraguai, Nova York, Ilhas Caimã, Miami e Suíça. E nada disso foi muito repercutido na época. 3 inquéritos, pelo menos, foram abertos na cidade de Cascavel, Foz do Iguaçu, que investigava ligações de Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, com esquemas de lavagem de dinheiro. Informação 100% confirmada na época pelos jornais mais respeitados deste país, pela Polícia Federal de Brasília. A Polícia Federal, antes de indiciá-lo, já o investigava havia pelo menos 2 anos. Foz do Iguaçu seria a porta de saída no esquema de lavagem. Os líderes da igreja foram acusados de utilizar tais contas CC5 para remessa de dinheiro para fora do país. Uma missão especial, composta de 17 policiais federais e 3 delegados de Brasília, vinha há 2 anos investigando o esquema de lavagem de dinheiro da igreja. Segundo o responsável pela operação, Protógenes Pinheiro Queiroz, o inquérito corria em segredo de justiça. A operação de combate ao esquema de lavagem visava intensificar devido ao grande número de laranjas. Havia suspeitas de que a igreja utilizasse os fiéis para abrir contas em bancos de Foz e transferir o dinheiro para bancos do Paraguai ou de paraísos fiscais. Ou seja, a igreja Deus é Amor, fundada por Davi Miranda, o missionário, o milagreiro, era na verdade aliado do crime organizado e lavava dinheiro para o PCC. E aí, minha gente? O objetivo dessa matéria seria o de acabar com a lavagem de dinheiro para o crime organizado por parte das grandes igrejas? Óbvio que não. Isso causaria uma guerra no país. Afinal, este percurso todo alimenta ou retroalimenta uma série de escalas do poder. Então, teria o objetivo de fazer com que a senhora voltasse a cortar seu cabelo, começasse a se depilar, se assim fosse de sua vontade, e assistisse televisão, não seria tão ingênuo assim. Não dá para subestimar o poder do fanatismo. Se os fanáticos estivessem de frente a Pilatos e seu pastor os direcionasse a crucificar Jesus Cristo, sem dúvida alguma, eles o fariam.